Olá, meus amigos, muito bom dia! Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo e eu lembro a você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos e também curta o nosso vídeo, que é muito importante para nós. Estamos também no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook nós postamos o capítulo da Bíblia inteiro durante a semana para que nós possamos conversar aos domingos. Durante essa semana, eu postei o 4º capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Aqui o apóstolo fala sobre escravidão e liberdade. Ele cita a nossa adoção em Jesus Cristo. Antes, nós estávamos debaixo da lei por causa de uma falta de redenção. Paulo é bem franco ao dizer que em Jesus Cristo somos filhos de Sara e não de Agar. Não somos escravos e sim libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas que história é essa de Sara e Agar? De onde surgiu? Teremos que ficar por muitos vídeos contando essa história. Evidentemente que nós vamos contar um dia, se Deus assim nos permitir, porque está lá no Velho Testamento. Quando eu terminar o Novo, nós vamos para lá e aí eu vou fazer algumas seleções de histórias para que não fique muito enfadonho e vamos falando domingo a domingo sobre essas histórias. E uma delas é essa de Sara e de Agar. Mas só para a gente ilustrar um pouquinho, é a história de Abraão, o pai da fé. Você já deve ter visto falar sobre Abraão, não é mesmo? Foi através dele que Deus deu início à descendência em que a promessa messiânica se cumpriria. Ele era casado com Sara, mas não tinha filhos, além de ter assim uma idade muito avançada, tanto ele quanto a sua esposa. Como seriam os iniciantes de uma geração? É difícil acreditar nessa possibilidade, não é mesmo? Mas para Deus, nada é impossível. O Senhor lhe prometeu um filho, o filho da promessa. Porém, a demora fez com que Abraão cedesse a insistentes pedidos de Sara para que gerasse um filho em sua escrava Agar. Um filho que não correspondia à promessa de Deus. A impaciência gerou uma frustração e consequências desastrosas e inevitáveis até os dias de hoje. Dessa união nasceu Ismael, filho de Abraão, com a escrava, considerado como filho da carne. Depois, Deus deu oportunidade para Sara ser mãe. Nasceu então Isaque, o filho da promessa. E foi através de Isaque que o Senhor confirmou a sua aliança e multiplicou o seu povo. Israel tornou-se o povo que representava o Deus vivo na terra e perante a lei. Versículo 5. Deveria ser testemunha ao mundo de que Deus certamente enviaria seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus fez duas coisas. Enviou seu filho, que nasceu debaixo da lei, e submeteu-se a ela. E enviou também seu Espírito, está lá no versículo 6. Mas o mundo encontrava-se tão ocupado em observar dias e meses, e tempos e anos, como está lá no versículo 10, que não reconheceram em Cristo o cumprimento da profecia. O paralelo que Paulo faz é que nós somos filhos da promessa, pela fé, não filhos da serva, da carne, da falta de fé. Os judeus estavam debaixo da escravidão da lei, os cristãos estavam sob a liberdade da fé. Se tentassem trazer para dentro das promessas os rudimentos da lei, anulariam a promessa e estariam novamente debaixo da escravidão da lei. Paulo mostra que mesmo o herdeiro, ainda sendo menor, dono de tudo, tem a mesma condição de escravo. Assim também, nós que éramos outrora escravos da lei.
No versículo 7, ele mostra que após essa condição nos tornamos herdeiros. Não é por nossos próprios méritos. Foi Deus que enviou seu Filho para morrer por nós e enviou o seu Espírito para viver em nós. Paulo questiona aquele povo que depois de se tornarem herdeiros, deixando a escravidão da lei, como poderiam retornar à antiga escravidão? Como poderiam deixar escravizar-se pelos deuses falsos, submetendo-se aos rudimentos desse mundo dos quais Jesus Cristo havia os resgatado? Ainda hoje, temos muitos exemplos dessas situações através do sincretismo, da miscigenação religiosa que assola o mundo. Um prato cheio para falsos mestres que ludibriam sobretudo os fracos de entendimento. A fé dos Gálatas havia se transformado em mero formalismo exterior. Já não era mais a livre e alegre comunhão com o Pai. Tornou-se uma enfadonha rotina de regras e regulamentos. Nada muito diferente dos dias atuais, não é mesmo? Vivemos uma época em que ir à igreja é uma rotina robotizada. Nós aprendemos com os nossos pais, por isso nós temos que ir. E aí existe um ritual, existe algo a seguir que parece que é o mais importante. Se a celebração começar de trás para frente, por exemplo, todo mundo fica perdido. Se você chegar num culto ou numa missa que seja, e tudo aquilo que foi parte do ritual estiver trocado, parece que está tudo errado. Porque as pessoas estão vivendo robotizadas. Paulo chegou a dizer que temia que seus esforços teriam sido inúteis. Está lá no versículo 11. O que nós podemos destacar nesse capítulo? Temos alguns pontos sim a destacar. Sem Deus, nós somos escravos. A vida cristã é liberdade. E voltar à lei é voltar à escravidão. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.